pessoal, tudo bem? A nossa reflexão de hoje é baseada no primeiro capítulo do primeiro livro dos Reis. Mas como esse texto é um pouquinho longo e pra gente ganhar tempo aqui, eu vou tentar fazer um resumo da história, mas eu quero te estimular a terminar esse vídeo aqui, correr pra sua Bíblia e ler todo esse capítulo, porque aí com certeza Deus vai falar ainda mais com você. Mas antes de entrar aqui no nosso tema de hoje, por favor, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e me siga também no Facebook e no Instagram, tá tudo linkado aqui embaixo, tá bom? O capítulo 1 desse primeiro livro dos Reis, ele começa mostrando e falando um pouco sobre a velhice de Davi. Davi já estava aqui, né, nos seus últimos dias de vida e havia toda uma expectativa para saber quem seria o novo rei. Só que enquanto Davi tá lá, acamado, doente, já vivendo seus últimos dias de vida, o seu filho, chamado Adonias, ele resolve se autoproclamar rei. Então ele traça todo um plano, ele começa a agregar pessoas influentes, pessoas importantes ali da confiança do rei e ele usurpa o trono, ele se autoproclama rei de Israel. O problema é que Davi tinha muitas mulheres, muitos filhos e essa confusão é lógico que ia acontecer. Só que Davi amava Betseba e ele tinha prometido a Betseba que Salomão seria o seu sucessor. Salomão, que era filho de Davi com Betseba. E ele tinha dado a sua palavra, ele tinha dito, olha, quem vai reinar depois de mim é Salomão. Só que Davi adoeceu, envelheceu, estava quase que inválido e Adonias resolveu se autoproclamar o rei. O problema é que se você ler esse texto, eu vou trazer um outro vídeo falando sobre isso, que eu acho que vale um vídeo, vale a gente falar sobre isso. Davi tinha um grave defeito, ele jamais confrontava os filhos, ele jamais repreendia, ele jamais chamava o filho para uma conversa séria. Aí você pode dizer, mas tadinho, ele estava velho, ele já estava gagá, ele já estava ali doente nos últimos dias. Não, Davi cometeu esse erro durante toda a sua vida. Ele fez isso com Absalão, ele fez isso com Aminon, ele nunca confrontava os filhos. Não era porque agora ele estava acamado, só que aquele não era um inválido, não. Ele ainda tinha poder, ele ainda era o rei. O texto diz que ele não confrontou Adonias, deixou pra lá. Só que hoje eu quero trazer uma reflexão não dentro dessa questão de Davi com Adonias. Vamos deixar isso para um outro vídeo, mas hoje eu quero falar sobre a maneira pela qual Betseba resolveu esse problema. Na verdade, não foi só Betseba, né? O profeta Natan também foi um protagonista nessa história. Natan, além de profeta, era um homem cheio de sabedoria. E ele chama Betseba para conversar e ele diz, olha, isso não pode acontecer. Nós não podemos deixar Adonias tomar um lugar que não é dele. Esse lugar é de Salomão. Salomão era escolhido por Davi e por Deus. E aí Natan, cheio de sabedoria, ele chama Betseba e ali eles traçam toda uma estratégia para poder conversar com o rei. Aí eu vou ler para você aqui a partir do versículo 16 desse capítulo 1. E Betseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei, que perguntou, o que desejas? E ela lhe respondeu, Senhor, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo, Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no trono. Agora, eis que Adonias reina, e tu, ó rei meu senhor, não o sabes. Aí ela conta toda a história, ela conta tudo que Adonias está falando assim, numa calma, numa nice. E aí no versículo 29, Davi diz assim, tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, que eu farei no dia de hoje como eu te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo, teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Betseba se inclinou e se prostrou, rosto em terra, diante do rei e disse, viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Você pode até questionar aqui por quê, né? A esposa chamando o marido de senhor. Gente, ele não era só o marido dela, ele era o rei. Era o protocolo. Independente do relacionamento que eles tinham, independente do amor que ele tinha por ela, era o protocolo. Era assim que ela se dirigia a ele, principalmente porque estava ali na presença de Natan, na presença da serva de Davi, que estava ali cuidando dele. É lógico que na intimidade ela não chamava ele de senhor. Eu imagino que não, mas ali era o
protocolo diante das pessoas. Então, só para deixar isso aqui claro. Mas, gente, esse texto é maravilhoso de muitas maneiras. A gente poderia aqui falar de tantas coisas e eu vou tentar trazer isso aqui bem separadinho em vários vídeos, mas hoje eu quero chamar a atenção para essa mulher sábia chamada Betseba. O início da história de Betseba na Bíblia não é tão legal. A Betseba jovem talvez não fosse um exemplo a ser seguido, mas esta Betseba, que agora tinha mais de 50 anos, que tinha um filho adulto, que ia ser rei, essa Betseba é uma outra mulher. É uma mulher que sabe resolver conflitos, é uma mulher que sabe evitar guerras, é uma mulher capaz de resolver problemas muito complicados. Dentre tantas coisas nesse texto, o que me chama a atenção é que Betseba não agiu com raiva. Betseba não foi lá dizer: Davi, que história é essa? Que o meu filho não vai reinar. Não, ela não faz isso. Ela ouve o conselho do profeta, e aí é um ponto que é fantástico. Ela ouve alguém que tem mais sabedoria, que tem mais intimidade com Deus, e aí ela ouve o conselho, ouve a estratégia, e ela não vai lá brigar com Davi. Ela não vai lá exigir direitos batendo no peito, criando confusão. Ela não se deixou levar pela raiva, pelas emoções. E eu imagino que ela deve ter ficado com muita raiva de ver outro cara assumindo o lugar que era do seu filho. Filho de uma outra mulher. A gente sabe que com certeza tinha muito conflito nessa família complicada aí, cheia de mulheres, de filhos e aquela coisa toda. Como sempre acontece quando a família não tem ali, né? O pai, mãe e os filhos, como deve ser. Mas enfim, essa Betseba sabia controlar as suas emoções. Ela age com sabedoria. Ela chega diante do rei com humildade. Ela chega diante do rei conversando. Ela chega diante do seu marido não brigando, não criando confusão. Se fosse hoje, se Davi não fosse rei, eu tenho certeza que ela ia dizer: amor, senta aqui, vamos conversar. Ela agiu com sabedoria. Ela não foi contar o seu problema para as amigas, para outras mulheres e ouvir o conselho dessas mulheres. Não, ela ouviu o profeta. Ela ouviu o homem de Deus. Ela recebeu a instrução daquele que tinha sabedoria, daquele que tinha discernimento espiritual, daquele que sabia resolver conflitos. Eu acho fantástico porque ela faz uma cobrança a Davi. Ela cobra, ela exige os direitos, mas ela faz de um jeito tão elegante que não tinha como Davi não atender aquele pedido. E aí ela pega Davi no ponto fraco, né? Porque nada era mais valioso para o rei do que a sua palavra. A palavra do rei tinha poder, tinha peso, tinha autoridade, tinha valor. E ela pega Davi pela palavra. Você disse assim, assim, assim. Eu não tô aqui para cobrar nada que a gente não tenha conversado antes. Esse texto é uma aula para nós, mulheres. Nós que temos a emoção à flor da pele, que muitas vezes a gente quer resolver problemas criando problemas. Muitas vezes a gente quer resolver conflitos criando conflitos. Olha que lição extraordinária Betseba está nos dando. Agir com sabedoria, ouvir a voz de Deus, porque ouvir Natan é ouvir aquele que tem a mensagem de Deus. Quando Deus queria falar com o povo, ele mandava a mensagem pelo profeta. Então ela decide ouvir a voz de Deus através do profeta. Ela cobra sim, ela exige sim os seus direitos, mas ela faz isso com muita sabedoria, e esse é o ponto. Muitas vezes, assim como Betseba, você está cobrando algo que é justo, algo que é correto. Você está certa, sabe? Você tem o direito, você tem a razão. Você quer resolver a situação, porém a maneira, a forma é errada. A forma de abordar o seu amigo, a forma de abordar o seu patrão, a forma de abordar o seu marido, a forma de abordar a sua esposa, até a forma de abordar os seus filhos. O jeito, a maneira, e eu sempre volto para esse assunto porque, gente, a forma, a maneira é tão importante quanto a mensagem em si, quanto a conversa em si, o jeito da conversa. Você pode muito bem falar sobre assuntos sérios, fazer cobranças sérias como Betseba fez, mas olha a maneira que ela fez. E aí Davi se derrete todo. Por quê? A mulher, a elegância em pessoa. A mulher chega lá para ter uma conversa cheia de sabedoria, sem mimimi, sem reclamar. Apenas uma conversa. E, gente, essa conversa resolveu um conflito gigante. Essa conversa, o jeito de Betseba lidar com essa situação, fez Salomão assumir o seu lugar. Se ela não tivesse agido com sabedoria, Adonias seria rei e talvez tivesse até mandado matar Salomão, porque era assim que funcionava naquela época. Mas a sabedoria de Betseba, alinhada ao conselho e à sabedoria e ao discernimento de Natan, fez um grande conflito
ser resolvido. Talvez o problema desse conflito que você não consegue resolver é a forma, é o jeito que você está tentando resolver. Que tal você fazer como Betseba? Que tal usar a sua sabedoria? Porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Há um poder tão grande que Deus nos deu, há um poder tão espetacular que Deus colocou dentro de você, que se você aprender a usar, aí sim você será uma mulher verdadeiramente empoderada. Empoderada à luz da palavra, empoderada não pelos homens, mas pelo próprio Deus que já colocou esse poder dentro de você. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe. Não esqueça, de deixar o like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações e de me seguir lá no Facebook e no Instagram. Espero você por lá também, tá bom? Olha, compartilha esse vídeo aí, manda pra todo mundo. Vamos juntos espalhar a mensagem da palavra de Deus. Fico por aqui, até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.